É um time que é casca grossa, viu? É um time casca grossa. Vai ser difícil. O negócio não vai ser fácil. Também é jogo grande, né? Hoje. É jogo para provar se o time merece ou não brigar pelo acesso, né? Eu tava falando, coitado do Paysandu. Não tem nada do Paysandu. Tá difícil, né? Tá difícil a vida do Papão, mas agora é hora de falar do Leão, porque hoje é dia de jogo, meus amigos. Remo e Atlético Paranaense se enfrentam nesta quinta-feira, 9h35 da noite no Baenão, 31ª rodada. Restam 8 jogos para o final do campeonato e agora é a hora do Remo arrancar, tá? O Remo encara o Furacão empolgado após 2 vitórias seguidas. A boa fase chegou com o técnico Guto Ferreira, que agora tem a missão de fazer o time vencer esses 3 jogos consecutivos, algo que ainda não aconteceu ainda na competição. Já o Atlético vem de derrota por 3-0 para o Goianiense fora de casa e colocou fim a uma sequência de 7 vitórias consecutivas na Série B. O Furacão defende um tabu de nunca ter perdido para o Remo na história e busca uma reação rápida para se manter firme na luta pelo acesso. Falando sobre os times para essa partida, o Remo tem Pedro Rocha de volta, a gente já trouxe essa novidade ao longo da semana. Se recuperou de uma luxação na clavícula, está à disposição pela primeira vez com o técnico Guto Ferreira. Já Marcelo Rangel era dúvida por ter se machucado na última rodada, mas está relacionado para o jogo. Por outro lado, o zagueiro Reinaldo, o atacante Eduardo Melo e o meia Regis continuam em transição, estão fora do jogo, e o atacante Janderson está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas o que mais me chamou a atenção, Michel, não foi nem o Marcelo Rangel ter sido relacionado, tá? E olha que ele ainda vai ser testado hoje ainda na atividade do Clube do Remo. Mas o Cantígio voltar, porque surgiram algumas informações de que ele e o Nathan Santos não estavam nem sendo relacionados para o jogo porque o GPS deles não estava correspondendo. Mas aí é o seguinte, o Cantígio volta a ser relacionado pela primeira vez com o Guto e o Nathan continua de fora na lateral direita. Não foi relacionado, né? Não foi relacionado o Nathan Santos. Acredito que um trabalho mais específico, né? Para poder ter um pouco mais de força, mais de intensidade. Enfim, acho que nesse sentido aí o Nathan pode estar sendo preparado. O Cantígio, da mesma forma, acho que ele ficou de fora justamente para ter esse tempinho a mais. Vale lembrar que são jogadores que estavam há muito tempo sem jogar. Então esses caras, eles entraram meio que no fogo. E aí o Nathan, por exemplo, chega, vai muito bem nas 2, 3 primeiras partidas e depois tem uma queda, porque essa sequência de jogos ela é inglória e o cara acaba sentindo. E aí acredito que a comissão técnica do Guto deva ter dado uma segurada no Nathan, até porque tem jogadores de qualidade, no caso do Marcelino, e tem o próprio Pedro Costa que está por ali. Então dá para fazer esse rodízio e dar uma segurada. Que eu acho que o Remo já deveria ter feito isso há muito tempo. E não é de hoje, entendeu? Desde a época ali que o Braz chegou, que veio essa rapaziada toda aí, que chegaram 14, 16 jogadores aí, esse rodízio, para mim, ele deveria ser feito em boa parte dos jogos ou com boa parte desses atletas. Se não, vejamos, não é nenhum demérito para mim se você tem o Nathan, que começou a sequência dele pelo Remo, e tem o Marcelinho do jeito que está, não é nenhum demérito você deixar o Nathan 2 jogos fora para dar uma preparada nele melhor, dar uma descansada e botar o Marcelinho para jogar. Se você tem Sávio, Alan Rodrigues e o próprio Jorge ali e poder fazer um rodízio, a mesma coisa. Se você tem Pavani, Jadson, Pedro Castro, quem mais que faz a função ali? Cantígio, Nathan Santos, Caio Vinícius, Luan, um monte de volante que você pode montar a sua equipe de várias formas. Aí você tem Regis, Panagiotis, Dodô, quem mais? Diego Hernandes, que faz a função de meia. Enfim, tem muito jogador o Remo e não fazer o rodízio. E para mim, eu acho que isso contou bastante também para a gente ver um time pregado. Não era um time mal preparado fisicamente. Era um time que sentia... Princípio. Alta performance dermatológica. Poucas peças. E agora tem essa possibilidade aí de fazer essa.
era um time que sentia a sequência de jogos porque não tinha esse rodízio. Ele ia com um time pronto, que era o que o Antônio Oliveira fazia, e mexia em poucas peças. E agora tem essa possibilidade aí de fazer esse rodízio e essa preparação melhor. Tá certo que está no final da Série B. É muito estranho você falar isso, chegar na reta final da Série B e falar que você ainda precisa preparar fisicamente um jogador. Mas infelizmente ou felizmente é a realidade do Remo, e menos mal que ele tem material humano para isso. É um elenco nivelado e, para mim, nivelado por cima, diante do sarrafo da Série B. Porque olha, aqui na lateral direita, por exemplo, vai jogar o Marcelinho e tem o Pedro Costa também, para uma característica, quem sabe, até um pouco mais defensiva. Lá na posição, no caso do Cantillo, está bastante concorrido, né? Estou olhando aqui a prévia do GE. Globo, está dizendo Caio Vinícius, Nathan Camargo e Diego Hernandes. É o mesmo meio de campo do último jogo, né? Ou não? Vou até buscar aqui. Ele tira o... Peraí. Foi Diego... O ataque foi Diego, Nico e João Pedro. O Nico tá no time na prévia? Nico... Cadê aqui? Nico tá. Ataque, ele Pedro Rocha, Nico e João. Ele tira o Panagiotis. Porque o Panagiotis foi titular, né, no último jogo. Ele tira o Panagiotis daí do time. Eu não tiraria o Panagiotis do time. Eu não tiraria. Eu deixaria. Acho que é um cara que tem muita qualidade, visão de jogo, e com um passe ele pode achar um Pedro Rocha. O meio de campo do Remo foi Nathan, Caio e Panagiotis. E pela entrevista do Guto após a partida... E o Nathan Camargo, tá? Porque é bom a gente diferenciar, porque tem 3 Nathans no clube do Remo hoje. Pela entrevista do Guto ao final da partida, penso eu que tem uma possibilidade muito grande dele manter essa dupla de volantes com o Caio Vinícius e o Nathan Camargo. Porque ele cita o quanto que o Remo foi mais forte defensivamente e cita as qualidades do Nathan no sentido de marcação. E como o Atlético é uma equipe que ataca e vai atacar o Remo, porque sabe que precisa do resultado também, então acredito que o Guto vai dar uma preservada. Ele tende a dar essa preservada e manter esse meio de campo com o Caio Vinícius e o Nathan Camargo. Um meio de campo mais forte fisicamente, mais intenso, com mais poder de marcação. Eu acredito que ele vai fazer isso. Passando aqui, inclusive, pela lista de relacionados, até para saber todas as opções que o Guto Ferreira vai ter hoje à noite, o Marcelo Rangel, Igor Vinhas e Léo Lang, os goleiros. Laterais, pela esquerda, Sávio e Jorge. E na direita, Marcelinho e Pedro Costa. Zagueiros são 3, Tassano, Klaus e Kaique. Volantes, Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis, Nathan, Camargo, Pavani e Pedro Castro. Meias, Cantillo, que também pode jogar ali de segundo volante, Diego Hernandes e Nathan Pescador. E atacantes, Pedro Rocha, Nico Ferreira, Marrone e João Pedro. Lembrando que o Janderson, está suspenso também por cartão amarelo. Então, continua sendo um elenco do Remo bem forte aqui, tá? Passando aqui o 11 inicial, possível 11 inicial do Qual clube seria do o Remo. seu? O meu? Acho que não é muito diferente do que tá aqui. Eu só faria algumas mudanças, por exemplo, no meio de campo. Você ia com Pana ou ia com... Eu ia com Pana Diego? no lugar do Diego Hernandes. E deixaria um pouco mais de força aí no meio de campo. Poderia colocar o Caio Vinícius e o Nathan Camargo mesmo. Gosto dessa configuração. E deixaria o Sávio na lateral esquerda. Mas como a gente vê às vezes, né? Muito depende do treino. Apesar de eu ter gostado muito da partida do Jorge. Eu não sei se para esse jogo contra o Atlético, para começar o jogo com ele, seria tão bom, sabe? Por isso, a importância de você sentir o que os caras estão fazendo no treino, porque o que a gente vê é jogo. E quando a gente consegue ver alguma coisa do treino, é 15 minutos de aquecimento, sabe? Eu iria com o Jorge, com o Sávio, mas porque o Sávio tem, no meu ponto de vista, um poder de marcação maior, apesar de que o Jorge, vejo ele com mais poder de construção do que o Sávio. No meio de campo, eu manteria a dupla,
apesar de não ser do meu agrado, mas o jogo acho que pede isso. Então, Caio Vinícius e Nathan Camargo, e eu colocaria o Panagiotis também. E na frente, o meu agrado seria Diego Hernandes, Pedro Rocha e João Pedro. Porém, acho que o jogo pede o Nico, que é um cara que recompõe mais. Sim. E o Guto vai ter esse cuidado defensivo com a equipe do Atlético. Então, não vou me surpreender se ele for de Nico ao invés de Diego. Mas o meu agrado seria o Diego Hernandes, que para mim é um jogador com mais técnica e mais poder, mais visão de jogo. O Taxídios mostrou ter uma visão de jogo um pouco mais diferenciada. Bastante. Na última partida, né? E ainda mais desse lado esquerdo, que por ter a volta do Pedro Rocha, vai ficar bem mais criativo, né? Eu acho que pode dar rock, inclusive, e nem tanto assim problema na marcação se o Remo deixar esse trio ali. Sávio, Panagiotis e o Pedro Rocha jogando pelo lado esquerdo. Ofensivamente eu acho que vai ser bom pro Remo. E eu tô muito curioso para ver se o Guto vai conseguir em algum momento nessa reta final colocar... Deixa eu mandar um abraço pro Alan Clayton, que tá falando que tá no engarrafamento enorme lá no Veropa, dentro do bonde, mas tá ligado no programa, esperando a vitória do Leão mais tarde. Grande abraço, Alan Cleiton, tamo junto, meu parceiro. Abraço, Jujuba. Até perdi o que eu tava... eu tô curioso para ver se o Guto, em algum momento nessa reta final, vai conseguir fazer com que o Pedro Rocha fique mais próximo do gol nessa reta final. O Bed fala muito sobre isso, que é a questão do Pedro Rocha ter que voltar muito para poder construir a jogada, e aí acaba tendo um buraco lá na frente que não tem quem conclua. Ele tem que cruzar e cabecear praticamente. E com um meio de campo mais qualificado, principalmente com o Pana, como você falou, ter o Pedro Rocha mais próximo da área, para mim, nesse terço final, aí para mim pode ser uma arma fulminante para o Remo, porque ele já provou que ele tem qualidade, não é à toa que ele é o artilheiro da Série B. Verdade, Michel, 11h28, então provável o time do Remo aqui, até continuando, acredito que seja esse mesmo, não precisa inventar tanto não, ainda mais pelas peças que o Guto Ferreira tem à disposição. O Atlético Paranaense não vai poder contar com o zagueiro Léo, o famoso Léo Pelé, expulso na última rodada, mas o Odair Hellmann, que conhece muito bem o Baenão, tá? Lembrando que o Odair Hellmann foi campeão brasileiro da Série C lá em 2005 pelo Leão. Tem o lateral esquerdo Léo Derek e o meio-campista João Cruz, retornando da seleção sub-20, o fiasco da seleção sub-20 no Mundial do Chile. Eles voltaram para a equipe. O defensor, inclusive, deve ser titular no lugar de Fernando, então provável Atlético para hoje. Deve jogar com 3 zagueiros, com o Santos no gol, Beleze, Aguirre e Arthur Dias como zagueiros. O meio de campo deve ter Patrick e Zapelli, os alas Benavides e Léo Derek. Mais à frente, 3 homens, e aí é um ataque bastante perigoso, hein? Luiz Fernando pela esquerda, Mendonça pela direita e o Viveiros como centroavante. Não dá pra brincar com esse Atlético. Não dá, cara. É um time que... É um time que encaixou, né? O Odair foi muito feliz aí na chegada dele. É um time... Qual é o meio de campo? Contando com os alas, Léo Derek pela esquerda, Benavides do outro lado e Zapelli e Patrick. O Patrick, na teoria, o Patrick seria esse elo fraco do meio de campo aqui do Atlético. Não, mas não é mais, cara. O Patrick tá jogando muita bola, foi recuperado pelo Odair. Aliás, o Odair trabalhou com ele na época do Inter, foi um grande momento do Patrick. Quando ele chega, o Patrick tá embaixo, a torcida do Atlético não quer nem ver o Patrick pintado de ouro. E o Patrick se tornou um grande reforço para o Atlético nessa reta final. E ele é o que a gente fala do grande box-to-box, que faz ali, quando você joga com 2 centrais, o cara que tem o poder de criação e tem o poder de marcação. Aí, comparando com, por exemplo, alguns times, que é o caso do Paysandu, que tentou jogar com esses caras e não tem essa qualidade, aí
fica faltando, né? Mas o Patrick, para mim, um baita de um jogador, não dá para brincar com esse time, cara. E esse Viveiros é muito bom. Atenção, hein? Quem não conhece o Atlético, quem já conhece vai saber, né? Agora, estão perguntando se o Viveiros não está expulso. Não, né? Não. Não. Tá disponível para o jogo. Tá disponível, né? Quem tá fora pelo Atlético? O Esquivel, que joga normalmente como ala também. O Julimar e o Isaac no departamento médico. E o Teran. Não é o Terans, tá? Aquele uruguai que foi muito bem no Atlético. É Teran o nome dele. E o Léo Pelé, né? Fora. Isso, e o Léo Pelé também. E o Léo Pelé, né? Isso. Não, é Léo Pelé. Sempre vai ser Léo Pelé do nosso coração. Mas eu acho o seguinte, tá? Que o Remo pode ganhar esse jogo no meio de campo, cara. Se o Remo colocar um meio de campo um pouco mais brigador aqui para tentar anular um pouco esse jogo do Patrick e do Zapelli, o Remo vai ter aí um espaço para jogar, cara. E qual seria o meio de campo mais brigador? Você ter, por exemplo, o Caio Vinícius e o Nathan Camargo. E quem mais? Mas aí, você, por exemplo, se for querer ali ter um pouco mais de força na marcação, por exemplo, poderia abrir mão do Panagiotis nesse jogo. Por exemplo, colocar um Jaderson em campo para ser esse terceiro homem um pouco mais avançado. Você não perde ali tanto poder de marcação, você ainda ganha você ainda tem ali um pouco de criatividade com o Jaderson um pouco mais à frente. O Patrick Oliveira está falando, Michel Anderson, acho que você não está acompanhando as notícias do Atlético. As redes sociais falam outra coisa sobre o Patrick. Verdade. Nas redes sociais conseguem criticar o artilheiro da Série B, que tá o Patrick. Não tem como, cara. A rede social não é um parâmetro definitivo. Eu entendo o que você está falando, que a torcida pega no pé dele, mas para o time ele é muito importante. Assim como o Pedro Rocha também é fundamental e já foi questionado várias vezes pelo torcedor do Remo. Enfim. Cara, é isso. É um time que é casca grossa, viu? É um time casca grossa. Vai ser difícil. O negócio não vai ser fácil. Também jogo isso, grande hoje. É jogo para provar se o time merece ou não brigar pelo acesso, né? Teve um Jujuba que perguntou se perder hoje acabou. Cara, acabar não acabou, mas fica muito difícil. O Bed comentou sobre isso mais cedo. Que pela possível distância que pode se abrir de pontos, o Remo não consiga mais buscar. Mas o negócio é que tem muito confronto direto ainda, cara. E não só pelo Remo. Por exemplo, o Goiás vai pegar daqui pra frente só time que tá no top 10 do brasileiro, cara. Mas olha, o Remo, se empatar, eu vou colocar um empate pro Remo. Se o Remo empatar, ele vai para 46 pontos. O fato é o seguinte, ali do 10º lugar para cima, cara, todo mundo tem condição de chegar, cara. Alguns têm mais potencial, outros estão mostrando uma curva de crescimento, como o Remo está mostrando uma curva de crescimento agora, outros estão em baixa. Pô, o Goiás não ganha faz um tempo. Deixa eu ver quem mais aqui, deixa eu olhar a tabela. Não, mas o Coritiba também não tá essa Coca-Cola toda, cara. Se todo mundo concorda que o Goiás não ganha 4 jogos. O Coritiba vem de 2 vitórias, tá? Mas, por exemplo, o Criciúma não ganha 3 partidas. O Criciúma vem de 2 derrotas e 1 empate também aqui na competição. Não, tá. Tudo pode acontecer, cara. Tudo bem, mas se você entende que você precisa de 63 pontos para subir e o Remo empata o jogo, ele vai a 46. Ficam faltando 17 pontos. 17 pontos em 7 rodadas. Então, de 21 pontos, o Remo tem que fazer 17. Então, é muito pouco provável que o Remo consiga fazer de 21 pontos, consiga fazer 17. São 5 vitórias e 2 empates em 7 jogos. 2 informações aqui que o Matheus me cantou no ponto agora, que ainda há ingressos a serem vendidos para o jogo de hoje à noite. E que foi feita uma reunião lá no Goiás e foi cravada a permanência do Mancini. Então ele resiste a esse momento ruim do Goiás, momento de oscilação, repito. São 3 empates e 1 derrota do Goiás nos últimos jogos, mesmo assim o time ainda está na segunda colocação, né? O Nélio falando, mas tem muito confronto direto, tal, igual como você está falando, a nota de corte pode ser menor. Eu ainda acredito em 63 pontos. Eu não digo em nota de corte menor. Eu digo que hoje, quem está dentro do G4 não tem garantia nenhuma de que vai ficar lá daqui a 5 rodadas. Pois é, mas se você entende que o número mínimo é 63, a conta não fecha. Você acredita que o Remo vai fazer 5 vitórias e 2 empates em 7 jogos? Não vai perder nenhum mais daqui pro final?
se ele empatar hoje? Então, é uma conta matemática. Aí, a nota de corte pode ser menor. Tá bom, então ele vai conseguir 5 vitórias e 1 empate em 7 jogos. 62 pontos. 61 pontos. Tá bom, então o Remo vai conseguir 5 vitórias em 7 jogos para fazer 61 pontos. Eu não acredito. 5 vitórias em 7 jogos, acho muito pouco provável. Mas o Remo pode conseguir uma arrancada que pode dar moral para essas partidas. A arrancada é agora. Porque os resultados... Porque se o Remo ganhar hoje do Atlético, pegar embalo, ganhar o Repá e ganhar o Atlético, nesses jogos em casa, aí sim, sem desgaste de ter que viajar, vai ser sensacional, cara. Pois é, o Maurício está falando em... Faltam 8 jogos. Pois é, eu tô contando com um empate hoje. Se o Remo empatar hoje, ele vai precisar dessa campanha em 7 jogos. Né? Aí vão faltar 7 jogos. Então são 5 vitórias e 2 empates. Ou 5 vitórias e 2 derrotas, se for com 61 pontos. Se você baixar a nota de corte. Quando acabar essa rodada, até uma ideia que eu vou jogar pro Mataus, quando acabar essa rodada, de pegar todos esses times aqui que ainda estão brigando pelo acesso e colocar a campanha restante, a campanha não, né? Os jogos restantes de cada um deles. Pra gente até se divertir aqui e medir a dificuldade de cada time, sabe? Pra mim, o jogo é hoje. A sequência do Remo pro acesso é agora. Sim. É agora. É conseguir vencer o Atlético, é vencer o Paysandu, é vencer o Atlético. Pronto. Aí sim, aí respira, entra no G4 e aí é um outro campeonato. 11. Michel, seu palpite para hoje, Remo e Atlético Paranaense, 9h35. Deixa eu ver. Umidade. 2-0 Remo. 2-0 Remo? Eu ia de 2-1, o Lenilson botou ali, mas eu vou de 2-0. Cara, esse é um dos jogos assim que eu não tô tão assim confiante para uma vitória do Remo hoje. Até pela dificuldade que é pegar esse Atlético, mesmo tendo sido arrasado fora de casa na última rodada pro Goianiense. Tomara que o estádio esteja lotado. Tomara que o estádio esteja lotado e que a atitude do time seja diferente. Porque se o time for apático hoje de novo, eu digo até que é derrota. Mas se o time for ligado na tomada e contagiar a torcida, o que é mais fácil de acontecer, eu consigo ver uma vitória do Remo hoje, tá? Comentário do Ayrton Senna lá pra você. Cadê o Ayrton Senna? Lá em cima. É só você... Eu não vou narrar hoje o Ayrton Senna. Mas se prepare que eu vou narrar o Repá, né? Alguém vai se ferrar aí. Vai sobrar pra alguém. Vai sobrar pra alguém. E eu não quero ninguém reclamando. Olha...